O que essas duas pessoas têm em comum? São os pensamentos, não são? Quer dizer, o distraído tem muitos pensamentos, o concentrado também tem pensamento. Então o que você descobre? Que o pensamento é o vilão da história. E o herói, por outro lado. Quer dizer, é o pensamento que me distrai. Mas é o pensamento também que me leva à concentração. E a única forma de eliminar um vilão é você conhecer bem este vilão. Tá? E me diga uma coisa, o que é o pensamento? Já pensou nisso alguma vez? Porque é o caminho para se concentrar, descobrir a qualidade, os pensamentos que nós temos todos os dias. Já pensou nisso alguma vez na tua vida? O que é o pensamento? Bom, é uma boa ideia começar a refletir sobre isto. Pensamento, se você nunca analisou essa hipótese, pensamento é isso daqui. Olhe para esta imagem e me diga o que você vê. Me diga o que você vê nesta imagem. Realmente tem 5 imagens aqui. Uma moça, uma velha, um gato, uma galinha, uma menina e um peixe. Todo mundo consegue ver isso? Posso passar a imagem? Não? Pede ajuda para o vizinho, então. Vamos procurar a imagem. 1 minutinho para encontrar as 5 imagens. Cinco imagens. A moça, a velha, a galinha, o peixe, o gato. Olhe com atenção. Não encontraram. Posso passar a imagem? Você quer encontrar essas imagens, né? Bom, a velha está aqui. A velha, todo mundo observe. A velha é o rosto inteiro, né? A imagem toda é o rosto da velha, o queixo, a boca, o nariz, os olhos, né? O cabelo. A moça está aqui, o perfil da moça, né? O olho da velha é a orelha da moça, um colar. O gato está aqui sobre o chapéu, né? O peixe está aqui no cantinho, né? Só a cabeça do peixe, de frente. E a galinha está debaixo da touca, só está a cabeça de fora, né? Então tem as 5 imagens, né? Todo mundo viu? Todo mundo percebeu? Tá, quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, não percebeu. Eu consegui o que queria, tá? Por 1 minuto você não pensou na sua casa, não pensou no seu trabalho, não pensou nos problemas, não pensou nas horas, até esqueceu que estava nos falando de concentração. Perdemos até a sequência do raciocínio. O que nós estávamos raciocinando antes de mostrar a imagem? Falando sobre o pensamento. Bom, o que aconteceu aqui? Eu desviei a sua atenção. Então você descobre que o pensamento é isso. Tá? Eu forneci um estímulo e você ficou ali se fantasiando, né? Se lambuzando naquele estímulo, ou seja, se distraindo, procurando alguma coisa. E você não mora num deserto, você mora numa cidade movimentada, dinâmica, brilhante. O tempo todo você recebe estímulos, esses estímulos fazem você pensar. E esses pensamentos podem te distrair. Rui Barbosa, que foi um dos grandes juristas, ele era campeão em distrair as pessoas. Bom, durante o júri, ele estava... ele parava, né, a apresentação dele e acendia um charuto. Ele desenrolava, na verdade ele desenrolava clipes de papel, enfiava dentro de um charuto, acendia, enquanto o outro advogado fazia a apresentação, a acusação, tentava convencer o júri, Rui Barbosa ficava aqui no canto, fumando seu charuto. Bom, e por causa do clipe de papel, a cinza não caía. E queimava e não caía, queimava e não caía, queimava e não caía. E adivinha em que o júri ficava prestando atenção? Na hora que ia cair. E não entendia, queria entender por que não caía aquela cinza. Então ele prendia a atenção. Então você percebe que esses estímulos que nós recebemos nos fazem pensar. E você poderia refletir assim, bom, então se eu me trancar numa sala, sem portas e sem janelas, sem móveis, paredes brancas, quer dizer, se eu não recebo nenhum estímulo, eu não penso. E não me distraio. É isso que acontece, pessoal? Não é isso que acontece.
Por quê? Porque esses pensamentos que nos distraem podem ser frutos da nossa imaginação e da nossa memória. Veja, a vida, nós temos uma linha como representado nessa imagem. A vida ela tem um ciclo, né, que vai do desenvolvimento do corpo até a desintegração total. Quer dizer, nós viemos do pó e voltaremos ao pó. E neste ciclo que é a nossa vida, nós temos uma linha do tempo, que vai do passado, presente e futuro. E quando a nossa cabeça vai muito para o passado, nós estamos o quê? Ativando nossas memórias. E memórias existem experiências positivas e também negativas. E quando a minha cabeça vai para o passado, eu fico pensando nas coisas negativas, experiências ruins que eu passei, como que fica o meu estado mental aqui? Se eu só penso em tragédia, eu fico mal, né? Fico triste, fico melancólico, deprimido. E alguns tipos de depressão é aquela que a pessoa vai para o passado e só fica pensando em tragédias. Agora, veja por outro lado, quando você pensa nas experiências positivas do passado, tudo que causou prazer, os bons momentos, o que você sente agora? Depressão novamente. Porque eu fico vivendo de uma época, nossa, aquela época era tão boa, agora estou todo perdido, né? Mas se o tempo voltasse, quer dizer, eu fico vivendo de um momento que já não existe mais. E quando a gente olha para o futuro, é importante determinar metas, é importante saber onde você quer estar no futuro, mas não ficar viajando no futuro, porque pode gerar uma ansiedade. E tem ansiedade positiva e negativa. A ansiedade positiva é aquela que você tem por algo de bom que você supõe que irá acontecer. A pessoa pensa assim, bom, semana que vem eu vou fazer aquela minha viagem, aquela excursão, aquele cruzeiro marítimo. Olha, mas vai ser a viagem da minha vida. É uma viagem dos sonhos, eu vou me divertir, eu vou na boate, eu vou dançar, eu vou passear, eu vou fazer... Quer dizer, se eu acho que eu vou ficar feliz no passeio, eu fico agora. Se eu acho que eu vou ficar eufórico, eu fico agora. Isso pode gerar uma ansiedade positiva. E essa ansiedade positiva me faz perder o interesse por aquilo que estou fazendo agora. Essa ansiedade positiva, quem trabalha no comércio sente todos os dias, né? 15 para 6, sabe? 6 horas, a pessoa está com o ferro na porta da loja, pronto para fechar. Né? E aí entra o cliente das 6 na loja. Como que você atende essa pessoa? Numa boa, feliz da vida? Não, né? Você, poxa, atende de qualquer jeito. Você tá com, sua cabeça está em outro lugar. E veja, se na ansiedade positiva a pessoa ainda faz, embora mal feito, na negativa ela não faz. Na negativa ela trava. Ela pensa assim, poxa vida, se eu não passar naquela prova eu estou perdido. Se eu não conseguir aquele aumento, o que será de mim? E se eu não for bem na entrevista, quer dizer, ela se desmotiva. Ela se desmotiva. Ela não faz. Ela drena a própria energia. Gente, tanto a ansiedade quanto a depressão, eu poderia dizer sem medo de errar, são as escolhas que fazemos. É a escolha do leigo. Porque, no fundo, são estados da mente. Eu não sou ansioso, eu estou ansioso. Por quê? Semana passada eu não estava assim, estava tão bem, estava contente, estava feliz. Eu não sou um depressivo, triste, não, eu estou assim. É um estado mental. Não era assim. O que está me deixando dessa forma? É claro que se você ficar insistindo com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comportamento, você experimenta todos os sintomas da depressão, todos os sintomas da ansiedade. Mas, gente, identificou a ansiedade em você? Identificou a depressão? Eu não sou, eu estou assim, quero mudar. É assim que você elimina. Não adianta você tomar um caminhão de remédios para a ansiedade, para a depressão, se você não souber o que está deixando você assim. Se você não resolver o problema, a raiz. Até na perda de um ente querido, uma pessoa que morreu, quer dizer, a dor da perda é inevitável. Claro, uma pessoa que você amava, mas o sofrimento é uma opção. Quer ficar sofrendo? É fácil. Fique ressuscitando aquela pessoa na tua cabeça todos os dias. E vira um fantasma, e fica arrastando correntes. Até naquele caso famoso que todo mundo sabe, do Rio de Janeiro, do menininho João Hélio, que foi arrastado por bandidos, criminosos. Gente, se eu pudesse dar um conselho para aquela família, eu diria o seguinte: meus amigos, vão para a tua casa, desmanchem o quarto do garoto, pinta as paredes, troque os móveis, transforme no escritório, guarde doe todos os brinquedos, os objetos, não deixe nenhum quadro pendurado.
É uma decisão racional demais? Eu sei. É uma decisão fria, muitas vezes? Mas eu diria para eles, vocês estão vivos. Você tem que tocar a sua vida. Os bandidos já foram presos. Você não vai fazer do teu filho um mártir, você não vai mudar o mundo por causa disso. Infelizmente não vai. Porque deixar aquele quarto montadinho, bonitinho, todos os objetos ali no lugar, toda vez que você entrar naquele cômodo, você vai observar aquilo, vai receber estímulos. Esses estímulos o farão pensar. E estes pensamentos, dependendo da sua disciplina mental, podem levar você para o fundo do poço. E tem pessoas que perpetuam isso por toda uma vida. O ente querido morreu faz 20 anos e elas ainda sofrem por causa disso. É disciplina mental. E existem 3 personagens que você precisa conhecer. O primeiro é você. É o seu eu. O segundo é a tua memória. A memória está à sua disposição. A memória é perfeita. A memória faz o que você quiser. E a terceira pessoa é a sua mente. Você, sua mente. E a sua memória. Bom, a memória está à sua disposição. Agora, me diga, a sua mente está à sua disposição? Ou é o contrário? Porque quando você está à disposição da sua mente, tua mente faz da tua cabeça um liquidificador. Quando você está à disposição da sua mente, tuas emoções andam na montanha russa. E quando você está à disposição da sua mente, você recebe o assédio dos mestres da distração, dos pensamentos que te distraem. Esses mestres são pensamentos fortíssimos, que nós temos todos os dias. E por serem fortes, podem escravizar. Por isso eu os batizei de mestres. E quais são? São 6 pensamentos apenas. Quais são os 6 pensamentos mais fortes que as pessoas têm todos os dias? Em que você fica o tempo todo pensando e esse pensamento pode atrapalhar suas atividades. Quais são os seus mestres? O primeiro mestre nós chamamos de mestre do sexo. Bom, o que o mestre do sexo faz? Ele é o típico pensamento de sensualidade, que a gente fica pensando em sexo. Tem algo de errado em pensar em sexo, gente? Não, não tem nada de errado. Não tem problema nenhum. Faz parte da nossa natureza. Bom, e se não tem nada de errado, quando é que começam os meus problemas, gente? Quando eu não paro, quando eu não consigo parar de pensar em sexo. E quando eu não consigo parar de pensar em sexo é porque eu caí na armadilha do mestre do sexo. E a armadilha dele é muito simples e muito forte. Observe só. Todo comportamento que eu repito algumas vezes se transforma num hábito. Toda vez que eu incorporo um hábito, eu terei necessidade de alimentá-lo, cada vez mais. E toda vez que eu tenho necessidade de alimentar um hábito gerado por um comportamento, e nessa necessidade eu coloco uma condição, eu me transformo num dependente daquilo. E toda dependência, ou pelo excesso, ou pela falta, me leva ao sofrimento. Joga o sexo na história. Me diga o que acontece com a tua cabeça. Quer dizer, comportamento, fazer sexo, conheço o sexo, está gostoso, está bacana, e tem o hábito de fazer cada vez mais. Até aí tudo bem, né? Tem necessidade de alimentar esse hábito. Até aqui, gente, sou um ser humano normal. Estou suprindo as minhas necessidades fisiológicas. Não tem nada de errado. Mas um dia eu acordo, em minhas neuras, eu penso assim: poxa, descobri hoje, é o sexo que alimenta, é o sexo que me anima, é o sexo que conforta, me deixa feliz, me sustenta. Quer dizer, eu coloco uma condição e me torno imediatamente um dependente daquilo. E nessa dependência, ou porque eu tenho muito, a qualquer momento, quer dizer, ou pelo excesso eu acabo sofrendo, porque em outros setores eu acabo indo mal, sou inconveniente, só falo em sexo, só penso em sexo, deixo de fazer tarefas para cuidar da área sexual. Ou então, gente, pela escassez, quer dizer, a pessoa está ali naquela seca, faz 2, 3 anos que não dá uma. E aí o que acontece? Também sofre. E naquele sofrimento é que caem as máscaras, quer dizer, a pessoa fica triste, ou fica preocupada, ou fica deprimida, vem o tarado, vem a pessoa que trai, vem a pessoa secada por aquilo. Então veja, não é errado pensar em sexo, eu tenho que conhecer a força deste pensamento. E o quanto ele pode drenar o meu tempo e a minha energia. E veja, se eu não estou pensando em sexo, estou pensando em dinheiro. Mestre do dinheiro.
O mestre do dinheiro, que mestre que é esse? Ele faz nós ficarmos pensando em dinheiro. Tem algo de errado em pensar em dinheiro, gente? Não tem nada de errado. Tem que pensar mesmo. Precisamos de dinheiro. Agora, quando eu não sei lidar com o dinheiro, tanto o rico quanto o pobre, quando não sabe, claro que é melhor ser rico do que pobre, é evidente, ter dinheiro do que não ter. Mas quando eu não sei lidar com o dinheiro, eu posso entrar numa esfera de sofrimento. Veja o rico, comportamento, ter muita grana, tem o hábito de viver com os bolsos cheios. Bom, tem necessidade de manter aquele padrão de vida alto, tá? Carros, apartamento, condomínio, investimentos, ganhos, perdas, caviar, festas, convite para as melhores festas, quer dizer, até aí eu sou um rico normal, estou cuidando do que é meu, estou vivendo a minha vida. Mas um dia eu acordo e em minhas neuras eu penso assim, hoje eu descobri, é o dinheiro que me traz felicidade, é o dinheiro que traz poder, é o dinheiro que me deixa mais seguro,